Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar uma coisa muito interessante que tem a ver com a Bíblia, tá? Mas eu vou começar primeiro mostrando uma coisa que aconteceu no meu grupo, né? Hoje no grupo de política que eu faço parte, uma pessoa postou um vídeo de um pastor evangélico, eu acho que o nome dele é Flávio Amaral, onde ele está atacando uma transexual que é youtuber, uma mulher trans, chamada Lia Brat, ou coisa assim, Lia Brat, alguma coisa assim. Enfim, eu não conheço os personagens envolvidos. Mas o que é mais curioso nesse caso, independente de quem seja essas pessoas, é que esse pastor ele é um ex-travesti, ele é um ex-transexual. E no vídeo, ele atacando essa influencer trans, você nota direitinho que ele ainda tem trejeitos femininos na fala dele. Olha, você é uma lixa, você não é nada, você é horrorosa, não sei o quê, e atacando a outra pessoa. O que me lembrou imediatamente aquela figurinha que eu coloquei aqui na aba comunidade, da Minnie quando ela se assusta com um rato. Você lembra? Ela olha assim, um rato! Sendo que a Minnie Mouse também é um rato. Eu até coloquei assim na legenda, os racistas espanhóis. Porque os racistas espanhóis estavam chamando aquele jogador de macaco, sendo que eles também são macacos. Só que o homem não se identifica. Então, na parte da psicologia, Freud ele já tinha observado isso daí. O Freud dizia que nós temos comportamentos no nosso inconsciente que nós reprimimos, por um motivo ou outro, uma série de fatores. E quando nós reprimimos esse comportamento, quando a gente se depara com alguém que não reprimiu esse comportamento, aí a gente tende a atacar essa pessoa por um comportamento que nós temos também, mas só que nós reprimimos. Então, por exemplo, nesse caso, a transexualidade. Na verdade, esse pastor, ele reprimiu o desejo dele de ser uma mulher por causa da pressão social da igreja. Pressão religiosa, tal, é pecado, é blasfêmia, não sei o quê. Então ele acabou se convertendo e se tornou um homem cis. Mas só pelo fato dele ter reprimido isso, ele não suporta ver alguém que não reprimiu e que vive isso livremente. Então, ele tende a atacar a pessoa por uma coisa que ele também tem, só que no caso dele ele reprime. Tem até um nome que alguns estudiosos dão, que é chamado de lei do espelho, que é quando você acusa os outros daquilo que você gostaria de fazer, mas você não faz por um motivo ou outro. Tá? Isso é muito comum em várias pessoas. Por exemplo, eu não vou falar do Malafaia, não, porque eu tenho falado muito do Malafaia aqui no canal. Daqui a pouco ele mete um processo em mim. Eu vou partir para a Bíblia então, para vocês verem como isso já tem um respaldo bíblico também. Na Bíblia tem um versículo em Mateus 7 que Jesus fala assim, não julgueis para não serem julgados, tal, não sei o quê. E aí Jesus conclui dizendo assim, hipócritas, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu olho. O que ele está dizendo? Que é um comportamento espelho. Aquele hipócrita que Jesus está se referindo na Bíblia, ele está julgando um outro por uma coisa que ele também tem. Só que ele não enxerga aquilo nele, ele reprime. Ele tem uma trava no olho, mas ele reprime aquilo. Mas, no outro, ele consegue enxergar e ver aquilo como abominável. No caso da hipocrisia religiosa, dos fariseus da Bíblia, tal, não sei o quê. Mas, enfim, não é bem específico. Mas o fato é, esse tipo de comportamento também tem um respaldo na Bíblia. E é exatamente o comportamento desse pastor. Ele está julgando o outro por uma coisa que ele também era e gostaria de ser, provavelmente. Chega a ser até cômico, né? Mas esse é o comportamento espelho, onde você projeta no outro aquilo que você gostaria de ser. Quer ver, eu poderia dar alguns exemplos, mas eu teria que partir para uns campos que não é legal, como a política, por exemplo. Tá, eu vou dar um exemplo político só, tá? Eu não queria transformar esse vídeo num vídeo político, mas, por exemplo, hoje chegou aqui no Brasil o Nicolás Maduro, né? Ele veio visitar o Lula. O Twitter ferveu. Os bolsonaristas ficaram loucos, acho que tem uns aí que estão até passando mal aí, de tão nervosos que eles ficaram com a visita do Maduro aqui no Brasil. Xingaram, fizeram posts ofensivos, tá tendo um bate-boca danado lá entre eles e as pessoas que comentam no Twitter, sabe? O Twitter hoje pegou fogo com a visita do Nicolás Maduro. O que eles estão falando? Que o Nicolás Maduro é um ditador, sanguinário, ele é um teocrata, ele é um cara que faz o povo, levou o próprio povo à miséria, não sei o que, etc, 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 etc. Gente, eles estão falando exatamente do Bolsonaro. O Bolsonaro também levou o país à miséria. O Bolsonaro tentou fazer exatamente o mesmo que o chavismo fez na Venezuela. O Bolsonaro queria aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 18, para ele poder indicar a maioria dos ministros, que nem o Hugo Chávez fez na Venezuela. O Bolsonaro isolou o Brasil internacionalmente, que nem o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. O Bolsonaro queria governar com a força dos militares, exatamente que nem o Hugo Chávez. O Hugo Chávez também era capitão do exército, e ele também começou a aparelhar o exército para ele poder ter o poder. Inclusive o Hugo Chávez ele fazia uma prática que ele pegava até um soldado raso e promovia general, se aquele soldado fosse leal a ele, se fosse chavista. Era o mesmo que o Bolsonaro estava fazendo aqui no Brasil. O Bolsonaro e o Chávez, eu fiz um vídeo sobre isso, eles têm mais em comum do que as pessoas pensam.
Se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe, que ele tinha até uma minuta de golpe lá com o Anderson Torres, o Brasil teria virado uma Venezuela gigante. Ele ia governar com mão de ferro, com a força dos militares, e ia estar pouco se lixando para a miséria das pessoas. Tanto que vocês podem ver que quando a gasolina e o gás começou a disparar aqui no Brasil, assim como a inflação toda, o Bolsonaro não estava nem ligando. Ele falou, o Brasil está quebrado, meu, não posso fazer nada, ô cara. Aí quando ele viu que isso podia prejudicar ele nas eleições, ele fez aquelas PEC idiotas, né, uma canetada para tirar o ICMS dos estados, que fudeu todos os estados do Brasil, prejudicou todos eles, e jogou na conta da gente. Ou seja, a gente ia ter que pagar através dos nossos impostos, subsidiar essa quebra de ICMS para os estados. Ou seja, a gente que estava pagando para a gasolina ficar mais barata. Porque em 4 anos ele não fez nenhuma medida sequer que pudesse reduzir o preço dos combustíveis, que pressiona toda a inflação, né? Pressiona o preço dos alimentos, etc e tal, produtos, enfim. Ele não fez nada. Teve uma época que o Brasil estava quebrado, que ele simplesmente dava um foda-se. Quando o gás começou a subir, a ideia genial do Bolsonaro era que as pessoas pegassem o carro e fossem direto na distribuidora pegar o gás, para não passar pelo consumidor final. Primeiro, tem pessoas que moram longe, né, da distribuidora. Você ia gastar mais com gasolina, que não ia compensar. Segundo, que ele ia quebrar os fornecedores, as pessoas que vendem gás. Porque se todo mundo fosse comprar direto lá na fonte, ia quebrar um setor do comércio. Então, essas eram as ideias geniais do Bolsonaro. Ou seja, eles estão criticando o Maduro por coisas que eles não enxergam no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria ter o mesmo poder que o Hugo Chávez teve na Venezuela, e ele quase conseguiu. Quase. Se o Bolsonaro tivesse ou sido reeleito ou tentado dar o golpe, hoje nós teríamos aqui um Nicolás Maduro brasileiro, Bolsonaro. As mesmas coisas. Adivinha quem que ofereceu cloroquina lá pro povo da Venezuela, ignorando vacina e as recomendações científicas? Maduro. A mesma coisa. Igualzinho. Quando começou aqui o desmatamento aqui na Amazônia, o que o Bolsonaro fez? Ele demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão, se eu não estou enganado. Foi o mesmo que o Maduro fez na Venezuela. Começou a ter um alto índice de taxa de mortalidade infantil. Em vez de melhorar os dados, ele demitiu a moça, a ministra, que divulgou os dados. É a mesma coisa. Então, essa é a lei do espelho. É a projeção. Você projeta no outro um ódio por aquele outro ser aquilo que você não conseguiu ser. Aquilo que você reprimiu. A mesma coisa. Que nem eu mostrei na Bíblia. E esse é um comportamento também que anda muito lado a lado com religiosos. Não querendo ser preconceituoso com religiosos, mas é que os religiosos são mais reprimidos pela religião. Porque a religião proíbe uma série de coisas, e algumas até com razão, né? Proíbe de usar droga, proíbe de beber, proíbe de práticas ilícitas. Com razão até, não tem nada contra as igrejas que pregam contra vícios, erros, roubo, violência, não tem nada contra. Mas só que a pessoa fica reprimida às vezes com coisas que não deveria se reprimir, como nesse caso do pastor. Aí a pessoa acaba projetando um ódio nesses grupos de pessoas que não se reprimiram e estão vivendo felizes do jeito que elas são. Tá bom? Então aí, pessoal, só um videozinho curtinho, espero que tenham gostado. Estou pensando em fazer uma live, tá aqui no canal, não sei se hoje ou depois. Eu estou pensando que no final do mês eu tinha que fazer uma live. É que nem eu falei para vocês, eu tenho muito medo de marcar uma live com antecedência, porque onde eu moro é bem problemático. Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu estou pensando, tá? Se eu fizer uma live de repente aí, não estranhe, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.